Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora Andréia e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Vou pregar em inglês hoje, John 6, aí a palavra. João capítulo 6, meu Deus, essa quinta série não sai de mim, glória a Deus. Vamos ler, né? É um capítulo maravilhoso e eu quero chamar a tua atenção. Eu gosto de chamar a atenção para a Sagrada Escritura. Dei um tema que coloquei, né? O pão ou o padeiro. Eu fico pensando quem fica olhando isso aí, né, na internet, né? Deve falar assim, esse pastor é doido mesmo, né? Coloca uns temas meio... Eu coloco mesmo para chamar a atenção. Mas quem está aqui descobre que é a Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus que nós vamos trabalhar. O tema é só algo para mostrar uma reflexão, chamar a atenção para esse tema. Eu não vou conseguir ler todo o capítulo 6, mas é todo o capítulo 6 que nós vamos trabalhar esta manhã. Pelo menos é o que eu pretendo. Mas eu quero ler algo com vocês, e aí vocês vão me acompanhando aí, conforme eu for dizendo o versículo, você vai descendo. Então, quero começar no capítulo 6, o versos 2. Diz assim: uma grande multidão seguia quem? Jesus, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Aí vai lá para o versículo 9. Eis aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Lá no versículo 10, parte B do versículo, estavam ali quase 5.000 homens. Diga comigo, 5.000 homens. Muito bem. Versículo 13. E eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos do que sobrou dos 5 pães. Diga glória a Jesus. Isso é coisa maravilhosa. E as pessoas diziam, de fato, este é o profeta que deveria vir ao mundo. 15. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força, para fazerem dele rei. Então voltou sozinho para o monte. Desce lá no versículo 25. A multidão encontrou Jesus do outro lado do lago e perguntaram a ele: mestre, como é que o senhor chegou aqui? Ele responde no 26, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram pães e ficaram satisfeitos, não porque entenderam os meus milagres. Versículo 30, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? 34, queremos que o Senhor nos dê sempre pão, pediram eles. 35, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Vai para o versículo 41, e eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Vai para o 47, eu afirmo que isto é verdade, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. 51, eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém quiser comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei, que o mundo tenha vida, é a minha carne. Aí vai para o 54, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 60 diz, seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? E aí o 61 versos B diz assim, vocês querem me abandonar por causa disso? 66, por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanharam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também não querem ir embora? Então o 68, para mim o mais maravilhoso. Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? Se só o Senhor tem palavras que dão a vida eterna. Então nós cremos e sabemos que o Senhor é santo e que foi Deus que o enviou. Amém? Amém ou não amém? Se assenta. Eu tive que fazer essa leitura porque senão eu vou ministrar aqui e você não vai entender o contexto. E eu preciso que você entenda o contexto. O porquê que eu coloquei essa palavra? Porque eu quero fazer uma pergunta esta manhã aqui para mim e para você. É uma pergunta que nós temos que perguntar todos os dias para nós e se perguntar por aqueles que fazem parte desse corpo.
O que Jesus, nesse contexto, vai dizer explicitamente para mim e para você é que Ele não é o padeiro da vida. Ele é o pão da vida. O que faz um padeiro? Né? Ei, Mônica, o que faz o padeiro? O pão. Faz o pão. Eu fico observando Jesus, na Bíblia ele se autoafirmou, Cláudia, muitas coisas. Eu sou o alfa, o ômega, né? O princípio, o fim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E dentre tudo o que ele afirmou, ele disse, eu sou o pão da vida. Nós lemos aqui, eu sou o pão da vida. Então, ou seja, ele está afirmando aos seus discípulos, e ele está afirmando àquela multidão que o seguiu, que ele é o verdadeiro pão da vida. Por quê? Porque as pessoas seguem Jesus pelo pão que recebem, mas somente os discípulos, somente aqueles que são discípulos, seguem Jesus porque descobriram que somente Ele é que satisfaz. Você já parou para pensar sobre isso? Então, ou seja, nessa introdução eu quero dizer a você, nós somos aquilo que nós comemos. Somos ou não somos? Eu falava aqui com o irmão do Sandro, com o Silvano. Hoje eu estou mais esquecido. Eu falava com o Silvano, meu problema é pão, Silvano. Meu problema é pão. Eu não consigo ficar sem pão. Nos dois sentidos. Jesus sendo o meu pão, Ele sabe disso. Mas no dia a dia do café, olha, se eu não comer um pãozinho, parece que não é a mesma coisa. E eu gosto de Jesus porque Ele usa o pão como uma linguagem universal. Aqui no Brasil nós temos pão. Mas quando você viaja para um outro país, se você viajar para a África, lá também vai ter pão. Se você viajar para o México, vai ter pão. Para todos os lugares que eu fui, sempre teve pão. Sempre tem pão. Por quê? Porque Deus quer enfatizar algo que nós precisamos todos os dias para comer. É ou não é? A gente precisa. O que a gente não precisa é dos quilinhos que vêm com o peso desse pão. E alguns dizem assim, pastor, eu não como pão. Aliás, eu como pão, pastor, mas eu tiro o miolo do pão. Porque quando eu tiro o miolo do pão, aí eu não engordo. Mas daí ele come 6 fatias, sem o miolo. Então não dá certo. Mas por que eu estou falando isso? Porque o pão é algo que, né, pode ser que aqui dentro tem alguém que não gosta de pão, que não coma pão. Mas a grande maioria vai comer o pão. Por que eu estou falando isso? E por que Jesus afirmou Ele ser esse pão? Porque Ele precisa ser o alimento nosso diário, certo? Mas não é o que acontece, né? Porque muitas vezes nós não nos alimentamos do pão chamado Jesus, esse pão da vida todos os dias. E aí fica complicado. Por quê? Porque o almoço de domingo, a ceia de Natal, ele não é um alimento constante, é ou não é? Não é constante. Ou seja, mas aquilo que você se alimenta, aquilo que você coloca para dentro, é aquilo que diz quem você é, certo? Então é sobre isso que esta manhã, Jesus vai deixar explícito para esse povo, para essas pessoas que o seguiram, porque, na verdade, nós somos aquilo que nós comemos. Se nós comemos fisicamente de forma errada, nós vamos ter problema. Mas a questão aqui, que eu quero afirmar, é que aquilo que eu ingiro, aquilo que eu como, todos os dias é aquilo que eu me torno. Então, se eu não comer desse pão da vida, que na Sagrada Escritura, João deixou claro para mim que é Jesus, quem é que eu vou me tornar? É sobre isso que ele está falando. Nós estamos falando hoje sobre uma geração que, na verdade, não serve apenas esse corpo, mas precisa também servir a sua própria alma. Precisa alimentar a sua própria alma. E eu nunca vi uma geração tão vazia, gente, como a nossa geração no dia de hoje. Uma geração que tem informações, uma geração que tem redes sociais, uma geração que hoje tem tantos, streamings, mas uma geração que nunca esteve tão vazia. Recebe tanto, mas nunca esteve tão vazia. Então, ou seja, alimentam-se, pessoas que se alimentam muitas vezes, 5 vezes ao dia, comem mesmo, 5 vezes ao dia. Quem come? 5 vezes ao dia, Juliana, lá na comunidade, 5 vezes ao dia eles comem, né? Eu e você comemos 5 vezes ao dia, mas a nossa alma, nós alimentamos quantas vezes ao dia?
Quantas vezes eu alimento a minha alma todos os dias? Já parou para pensar quantas vezes? E aí a gente vem num domingo de manhã, coloque amor nas minhas palavras, gente, coloque amor, né? No que eu vou falar. Isso é muito sério, isso serve para nós aqui, mas serve para aqueles que estão nos escutando aqui. Aonde vai chegar essa palavra? Eu sempre penso assim, Deus, aonde vai chegar essa palavra? E às vezes nós chegamos aqui de manhã e nós olhamos assim, puxa, mas hoje o culto estava fraco. Nós não sentimos muitas vezes a presença, e talvez esse culto não estivesse fraco, talvez a nossa alma esteja distante. Porque se nós não nos alimentamos diariamente desse pão da vida, desse alimento chamado Jesus, todos os dias da nossa vida, nós vamos chegar aqui nos domingos de manhã e nós vamos estar vazios, nós não vamos estar alimentados. Então, ou seja, uma alma sem alimento não vai reconhecer a presença de Jesus, Edson. Uma alma que não se alimenta dele, não vai sentir a sua presença. E Jesus faz uma declaração aqui, uma das mais fortes para esse povo, para esta multidão: eu sou o pão da vida. E essa declaração muda completamente a nossa maneira de enxergar o Evangelho. Porque ele vai falar aqui de uma forma para que o povo entenda, e se você observar no capítulo 6, o povo não entendeu o que ele estava dizendo. Ele não entendeu. Então, ou seja, Jesus está querendo dizer para esse povo que ele não veio apenas para resolver os nossos problemas. Ele não veio apenas para resolver as nossas dificuldades. Mas ele não veio só para nos servir, mas ele veio para preencher aquilo que está vazio dentro da nossa alma. Aquilo que está vazio dentro da nossa alma, ele veio. E aí hoje eu pergunto à igreja e eu pergunto para mim mesmo: eu procuro Jesus pelo aquilo que ele faz, ou eu procuro Jesus pelo aquilo que ele é? Sabe, essa é a pergunta que divide multidões aí fora. Essa é a pergunta que eu devo fazer. O João 6 começa diante de um milagre extraordinário. Eu vou te explicar por quê. Porque ele pega e ministra a palavra a uma multidão. E aí, Jesus nunca despede uma multidão de mãos vazias. Isso que eu acho maravilhoso. Você chegou aqui, mas você não vai sair com as mãos vazias. Porque o Senhor Jesus nunca despede, porque Ele é o pão. E aí a multidão, no final do dia, estava com fome, e ele pega e pergunta para Felipe, porque eles estavam próximos a Cesareia, e Felipe era de Cesareia. E aqui também tem algo maravilhoso, porque ele pergunta para Felipe por quê? Porque Felipe era de Cesareia, vivia em Cesareia, foi um dos seus discípulos, e ele vivia. Então Deus nunca vai cobrar de mim, de você, coisa que nós não sabemos. Olha que bacana. Jesus nunca vai cobrar algo de mim, de você, que você não tenha o conhecimento de causa. Isso é maravilhoso. É um princípio que eu aprendo aqui. E ele pergunta para Felipe: Felipe, vai comprar pão? E Felipe: não dá não, Senhor. Não dá porque temos dois problemas. Um, não temos dinheiro. Segundo, que é muita gente. Quantas pessoas eram? Quantas pessoas? Sinto dizer que vocês estão errados. É muito mais. 5.000 homens, a palavra diz, né? Se nós colocarmos as mulheres, né? Se nós colocarmos a média de um filho, mas antes era de 2 para cima, pensa, no mínimo, por baixo, eu devia chutar uns 15.000 pessoas aí. E aí o André, o mais engraçado da turma, se você estudar os discípulos de Jesus, vai ver que André era bem engraçado. Ele chega para Jesus: achei um pirralho, um guri, né? Um curitibano. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Estava com a mão. Estava onde esses peixinhos e esses pães? Na mão de um menino. Outro princípio importante que eu aprendo aqui, pastor Lers. Jesus fala assim: dá para mim, coloca na minha mão. Quando as coisas estão na nossa mão, não se acontece milagre. Mas quando passam para a mão de Jesus, tem-se milagre. Você conhece a história? Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e a multidão foi abastecida por esse milagre. E por causa deste milagre, eles reconhecem a Jesus de forma errada, não como pão, mas como o Rei dos Reis.
pensa, depois desse milagre que Jesus fez, eles agora correm atrás de Jesus. Jesus procura sair, se esconder, atravessar o mar, né? Atravessar para o outro lado, pois a multidão vai atrás dele. Vai atrás dele, porque a multidão ficou abismada pelo aquilo que ele fez. É fácil seguir Jesus quando ele multiplica as coisas, é ou não é? Quando ele abençoa, quando ele derrama sobre nós a sua graça, quando ele prospera. Mas o difícil é permanecer quando este Jesus pede de mim e de você uma entrega. É ou não é? É difícil. Então existe uma diferença entre o que procura pão e aquele que procura Jesus. Ele diz aqui, nós lemos aqui, vocês me procuram pelo milagre que eu fiz, pelo pão que eu multipliquei. Vocês estão me procurando pelo aquilo que eu posso fazer na sua vida. Jesus não ficou impressionado com a multidão por causa disso. Isso que eu amo, Edson. Porque ele não ficou impressionado pelo clamor da multidão, reconhecendo que ele era o rei, né? O grande eu sou, no sentido daquilo que eles esperavam, porque eles também estavam enganados. Porque Deus nunca mede as coisas pela quantidade. Deus nunca mede pela quantidade, mas Ele mede pela tua intenção, pela minha intenção. Isso é fantástico. Há pessoas que vêm à igreja porque elas precisam de cura, porque elas precisam de um emprego, porque perderam seus empregos, porque elas precisam resolver um problema dentro do seu casamento. Nada disso é errado. Nada disso é errado. O problema começa depois, quando a bênção de Jesus chega. Porque depois que a bênção de Jesus chega, muitas vezes, para muitos, ele passa a ser desnecessário. Sabe, a pastora Andréia pregou aqui, alguns meses atrás, sobre isso, sobre a diferença de um consumidor, de uma pessoa que ela torna-se consumista desse evangelho. Porque uma pessoa que se tornou consumista desse evangelho, ela só busca a Deus, ela só jejuma, ela só ora, ela só presta culto enquanto ela precisa, mas depois ela some. A grande verdade é que essas pessoas nunca amaram a Jesus, elas amaram o milagre que Jesus pode fazer. É muito triste, depois de uma vitória, alguns somem, sabe, e isso é para nós pensar. Nós somos consumidores ou somos verdadeiros discípulos? Sabe qual é a diferença? Eu vou dizer qual é a diferença. O consumidor sempre vai perguntar: o que eu ganho com isso? Já um discípulo vai perguntar: o que eu entrego? Sabe, um consumidor, ele muda de igreja, mas o discípulo, ele permanece em Cristo. Ele reconhece Cristo como pão. O consumidor vai sempre procurar uma experiência, mas o discípulo, o quê? Vai procurar sempre o quê? Transformação. O consumidor vive pela emoção, mas o discípulo vive pelo compromisso. Sabe, gente, milagres atraem multidões. Se nessa manhã, Deus fez milagres aqui, Deus curou o câncer aqui, amém ou não amém? Deus curou o câncer. Deus poderia hoje, se tivesse um paralítico aqui, nós orarmos por um milagre, e ele levantasse, e ele andasse, pastora, e nós filmássemos ele andando, no domingo que vem nós não caberíamos aqui dentro. Rogério, nós não caberíamos se Deus levantasse e curasse os cegos aqui, e domingo que vem nós não caberíamos aqui dentro. Por quê? Porque os milagres atraem multidão, mas as verdades atraem discípulos. Sabe, gente, é exatamente isso que acontece em João 6, quando Jesus multiplica, a multidão aumenta. Quando Jesus começa a ensinar, a multidão diminui, porque todo mundo gosta de receber, e poucos gostam de obedecer. Sabe por que nós estamos aqui?
obedientes a um chamado e a uma voz do Senhor que falou o nosso coração. E aí eu tenho que falar igual Paulo: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gente, minha vontade tem que morrer, sua vontade tem que morrer. Pastor, não tenho vontade de orar. Ora sem vontade. Senhor, não tenho vontade de me consagrar. Se consagra sem vontade, começa sem vontade. Eu não gostava de ler, a Andréia sabe disso, eu não gostava de ler, Guilherme, eu não gostava de ler. Eu não gostava. Deus está falando? Meu pai, peguei o exemplo errado. Não gostava de ler, gente. Aí um dia eu sentei na minha sala e falei: vamos ver qual que é essa. E comecei a ler. Comecei a ler sem entender. Comecei a ler sem entender. Li alguns dias sem entender direito. Até um dia que eu não somente li, mas li e o Espírito começou a revelar. Porque é isso que acontece, gente. Quando você ama apenas as mãos que multiplicam, as mãos de Jesus que multiplicam, você não conhece o verdadeiro coração de Jesus. E para conhecer o verdadeiro coração de Jesus, precisa haver renúncia, compromisso, obediência. E aí você tem que tomar essa decisão. Quem toma essa decisão é eu e é você. Nós precisamos perguntar esta manhã: e se Jesus não realizasse mais milagres de hoje em diante na minha vida e na sua vida? Será que é eu que faço essas perguntas? Ou você também faz? Se hoje, Cláudia, ele decidisse: eu não vou mais fazer milagre na sua vida, você vai continuar me servindo? Se hoje eu não abrir mais nenhuma porta para você, você vai continuar me adorando? Se hoje eu não fizer mais nada por você, você continua vindo a mim? Se a resposta for sim, é porque você encontrou o pão da vida verdadeiro. Mas se a resposta for não, talvez você esteja procurando apenas as mãos que lhe entregam pão. Não é o nosso caso aqui, eu tenho certeza que não é. Você reconhece o pão da vida, e por você reconhecer o pão da vida, você está aqui nesta manhã querendo mais desse pão da vida, que sentar à mesa para agora comer desse pão e desse sangue, coisa que essa multidão não entendeu, que esses homens não entenderam. Por isso Jesus fugiu deles. Fugiu. Jesus está dizendo claramente para mim e para você: eu não sou o padeiro. Diga para quem está do seu lado: Jesus não é o teu padeiro. Jesus é o teu pão. Ele espera que você coma dele todos os dias. Então há uma diferença entre quem procura Jesus e quem faz e quem procura por ele. E Jesus, nessa declaração, ele faz essa declaração porque ele quer mudar a visão daquele povo. Ele quer dizer para aquele povo: eu sou o pão que desceu dos céus. E ele fala o pão que desceu dos céus porque lá no Egito, Moisés, lembra? O maná desceu da onde? Desceu do céu. Então ele falou uma linguagem para aqueles filhos, porque não era o mesmo povo, mas eram os filhos, era a geração daquele povo. E ele falou uma linguagem para que aquele povo entendesse: o pão desceu dos céus, mas agora o pão vivo desceu do céu. O pão vivo, vocês têm que comer de mim, têm que comer da minha carne, comer do meu sangue. E eles não entenderam nada. E hoje aqui talvez muitos de nós também não entendem isso. Talvez não entendemos. Mas Deus desta manhã está dizendo assim: eu sou o pão vivo, e eu quero dar a vocês esse pão. E a multidão começou a se incomodar com isso, porque eles não queriam o pão, eles queriam um rei, eles queriam um governador, eles queriam alguém que resolvesse o problema deles, eles queriam sair do jugo de Roma. E Jesus estava dizendo assim: eu não quero ser só o provedor da sua vida, mas eu quero governar a sua vida. É sobre isso que Deus nessa manhã está falando no meu coração. Henrique, eu não quero ser o cara que vai prover para você, eu quero ser a sua vida. A multidão queria pão, Jesus queria dar a si mesmo. Eles queriam
o presente, mas Jesus queria oferecer o relacionamento. Eles queriam aquilo que saía das suas mãos, e Jesus queria entregar o próprio coração deles para essa multidão. E essa continua sendo a maior dificuldade da igreja moderna nos dias de hoje. Sabe? Vivemos uma geração que mede a presença de Deus pelo tamanho do milagre. Eu presencio isso nas redes sociais, gente. As igrejas lotando, porque tem um pastor lá, orando, revelando. Sabe, não que não deva, porque o ministério que Deus distribui a cada um é a cada um. Mas o grande problema não são esses pastores. O grande problema somos nós, que corremos atrás somente dessas coisas. Sabe, a Bíblia nunca ensinou isso. A maior bênção que Deus pode dar à minha vida e à sua vida não é o dinheiro, gente. Não é uma cura. Não é um casamento. Não é a prosperidade. Embora tudo isso Ele faz, pastor Lers. Mas esse não é o principal. A maior bênção que Deus pode dar é Ele mesmo, para a minha vida e para a sua vida. E Ele fez isso. Ele morreu naquela cruz, para que hoje eu e você tivéssemos aqui e tivéssemos a liberdade de estar nele, de ter os nossos pecados, as nossas iniquidades perdoadas. Por isso Ele disse assim: eu sou um pão. E João 6 denuncia isso. Há pessoas que querem morar na casa do Pai, mas não querem sentar à mesa com o Pai. Hoje é dia dos pais, né? Eu não sei como é que amanheceu lá na sua casa, mas lá em casa o pessoal amanheceu animado hoje, animado já, né? Gravando vídeo, eu pegando a minha xícara de cafezinho matinal, né? Pai, vamos gravar aí, já vai gravando, né? Parabéns, pais, por essa preciosidade que o Senhor fez. Olha, o dia é meu e quem se valoriza... Eu me divirto, né? Mas é sobre isso. Ó, o filho, se aproveita do pai. Sabe o que as minhas filhas fazem? Elas falam assim: bom é sair com vocês, pai. Eu como, eu passeio, faço tudo e não gasto nada. Quem paga é o pai. Consumidoras! Fala se na sua casa não é igual. E fala se nós não fazemos isso com Deus. Fala se nós não fazemos isso com o Pai. Ai, meu Deus. Por que o Senhor me dá essas palavras? O pão resolve a fome de algumas horas, mas depois você sente fome novamente. O dinheiro também resolve a conta, mas depois surge outra. O remédio resolve de repente o problema de uma enfermidade agora, mas depois aparece outra luta. A promoção traz uma alegria, mas depois aparece um outro desafio. Nesta terra nós temos prazo de validade, mas Jesus não. Jesus não tem. Ele diz aqui, ó: quem comer desse pão viverá eternamente. Eu posso não ter aqui nessa terra, mas no reino celestial tem algo preparado para mim, que Ele fala assim, ó: para aqueles que o amam, eu vou preparar coisas que você nunca imaginou, Henrique, na face da sua vida. Mas se você me amar, então eu posso viver nesse mundo e não viajar este mundo, e não ter a riqueza desse mundo, e não experimentar aquilo que o mundo experimenta e esfrega nas televisões, na nossa cara. Mas uma coisa é certa: não ganha daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que reconhecem Ele como o pão da vida. Tudo aquilo que o mundo oferece satisfaz por um tempo, mas só Jesus satisfaz para frente, sempre. Sabe? A maior forma do ser humano não é física, é espiritual. Diga comigo, é espiritual. Sabe, eu conheço pessoas que têm dinheiro e continuam vazias, que sentam comigo e falam: pastor, eu tenho tudo o que eu quero, mas eu não consigo tirar o vazio que está dentro de mim. Eu falo assim: eu tenho um pão, que se você comer, eu tenho uma água, que se você beber, nunca mais vai ter sede. Sabe? Casamentos que continuam vazios,
Tem sucessos, mas continuam vazios. Tem milhões de seguidores, mas continuam vazios. Por quê? Porque existe um vazio dentro, um espaço dentro do homem, que somente pode ser preenchido por Deus. Existe isso lá. Existe uma fome que nenhum restaurante alimenta. Existe uma sede que nenhuma fonte consegue. Sabe, quando eu era criança, tinha uma canção que veio aqui na minha cabeça agora, que falava assim, ó: entrei num restaurante pentecostal, comi uma comida que não faz mal. Agora eu sei por que eu cantava aquilo. Porque esta comida, este pão é diferente. Este pão não faz mal. Esse pão eu posso comer e não vai dar pochete. Esse pão eu posso comer, pastora, eu posso comer todos os dias, que eu não vou ficar mal. André sabe, eu como uns minduinzinhos, só uns minduinzinhos. Eu estufo. E ela falou assim: por que você não para de comer esse amendoim? Eu falei: porque eu sou viciado nisso. Não consigo deixar. Mas esta comida, este pão, precisa ser comido por todos os dias. Esse pão chamado Jesus escolheu justamente o pão, porque é um alimento diário do povo. Certo? É um alimento diário do povo. E da mesma forma, acontece com a nossa vida espiritual. Não basta ler a Bíblia uma vez no mês. Tem cristão que tem uma Bíblia em casa e que não sabe onde ela está, gente. Sabe aquele dia de domingo que você vem para o culto e fala assim: onde está minha Bíblia? Heloísa, onde está minha Bíblia? Ô Beatriz, onde está minha Bíblia? Vocês viram minha Bíblia? A Bíblia está passeando dentro de casa. Ela se escondeu de você, porque você não se alimentou dela. Não basta lembrar de um culto que nós tivemos no mês passado. Não basta viver as experiências de ontem. Cristianismo é viver as lembranças e comunhão diária do hoje. É do hoje. Essa Sagrada Escritura está sendo revelada para mim hoje. Amanhã de novo ela se revela. Terça de novo ela se revela. Quarta de novo ela se revela. Quinta de novo ela se revela. Sexta de novo. Todos os dias eu preciso me alimentar deste pão. Se eu não me alimentar deste pão, eu estou fadado ao fracasso. A viver nesse mundo e viver sem significado. Você já pensou sobre isso? Há pessoas que dizem: pastor, mas eu lembro daquele congresso, eu lembro daquela vigília, eu lembro daquele retiro. Mas Deus não quer que você fique na lembrança do dia que você teve uma experiência de consumidor com Ele. Deus quer muito mais do que isto. Ele quer ser o seu alimento diário. Jesus não quer visitantes, Jesus quer discípulos. Sabe, a multidão queria Jesus porque era útil, mas os discípulos entenderam quem Ele era. E olha, a passagem diz assim, ó. A passagem fala que de repente, depois de eles ouvirem tudo isso do Senhor Jesus, que Jesus foi dizer: eu sou o pão. Eles disseram assim: não, nós queremos milagre. Qual o milagre que o Senhor vai fazer hoje para nós continuar crendo que o Senhor é aquele que desceu do céu? Ai, gente. Ele foge, porque ele foge para uma outra banda, porque ele fala assim: não é possível que esse povo não entendeu. E o povo vai atrás dele. E aí ele fala: vocês vieram atrás de mim, então eu vou falar a verdade para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você tem que se alimentar do meu corpo, tem que se alimentar do meu sangue. E aquele povo olhou para tudo aquilo e falou assim: não, mas é muito difícil. Eles não entenderam. E aí olha só. E após ouvir esse discurso tão duro, eles começaram a sair. Eles começaram a ir embora. Começaram um a um deixar Mônica. Um por um foi deixando Jesus. Um por um foi deixando Jesus. Um por um foi deixando Jesus. Mas Pedro
Sabe, faz uma das declarações mais lindas da Bíblia, porque Jesus olha, depois que a multidão já não está mais ali, Jesus olha para eles e fala assim: vão embora vocês também. Vocês não vão embora não? E aí Pedro olha para Jesus e faz uma declaração mais linda: vou para onde? Vou para onde se só você tem a palavra de vida eterna? Olha que lindo, Pedro não disse, eu fiquei porque o Senhor multiplica pão. Pedro disse, eu fiquei porque não existe outro lugar para eu ir. Ele entendeu. A maturidade faz com que eu e você entenda. Olha a resposta extraordinária de Pedro. A maturidade espiritual começa quando descobrimos que Jesus é o suficiente. Eu estou aqui porque Jesus é o suficiente, gente. Você está aqui porque Jesus é o suficiente, mesmo quando nada acontece. Ai, Jesus do céu. Você está atrás de pão? Ou você está atrás de vida? É a pergunta que Jesus faz hoje. Quando Jesus para de distribuir pão, a multidão vai embora. Cuidado. Há uma diferença entre procurar Jesus pelaquilo que Ele faz e procurar Jesus pelaquilo que Ele é. Sabe, esta manhã, não seja essa multidão que reconheceu Cristo e gritava: Tu és o rei, tu és o rei, tu és o rei, tu és o rei, tu és o rei. Porque Ele multiplicou o pão, por causa dos milagres que Ele fez. Sabe? Mas Jesus não queria ser aclamado por isso. Sabe o que mudou? Jesus não mudou. Jesus continuou sendo o mesmo. O que mudou foi a mensagem de Jesus. Enquanto Jesus multiplicava os pães, a multidão aumentava. Mas quando Jesus passou a falar do compromisso que aquela multidão teria que ter, eles começaram a deixar um a um Jesus. Sabe, hoje Deus está mandando um alerta para mim e para você. Nós precisamos ter compromissos com Deus. Não compromisso com o homem, não compromisso com o pastor Henrique, não compromisso com o pastor Andréia, mas um compromisso com Deus. Vamos deixar de viver atrás dos milagres, mas vamos se tornar verdadeiramente discípulos. Aqueles que gostam de discutir a verdadeira palavra, Rafael. Eu estou esperando o café. E eu vou com a palavra. Porque ele gosta de discutir a palavra, ele gosta de entender. Mas como é que é isso? Como é que foi isso? Só me deu uma deixinha e agora não me evita não, vamos lá, marca esse café. Existe um evangelho que agrada pessoas, mas existe um evangelho que transforma pessoas. Aqui nós vamos pregar um evangelho que transforma, Mônica. Mesmo que doa muitas vezes, mesmo que machuque muitas vezes a mim e a você, mas é pregar aquilo que faz as pessoas, não é pregar aquilo que faz as pessoas se sentirem bem, mas aquilo que transforma as pessoas. Todos os lugares que eu passei, todas as pessoas com que me deixaram eu ser ali a pessoa, o instrumento do Senhor, eu pude deixar Cristo transformar, e é isto que é a marca do cristianismo, é marcar pessoas e deixar essas pessoas transformadas em Cristo, não seguidores apenas, mas verdadeiros discípulos, e hoje não estão mais comigo, mas continuam dando fruto. Continuam exercendo o fruto. Por quê? Porque foram transformados no meio da caminhada. Porque deixaram de querer aquilo que faz bem, mas colocaram dentro da sua vida aquilo que precisa, para que seja capaz de transformar a sua vida. E isto é o verdadeiro evangelho. Jesus nunca pregou um evangelho assim que alimenta a multidão, mas também que confronta a multidão. Eu falei que a igreja do Senhor não pode ser um lugar de conforto. Eu sempre digo isso. Mas tem que ser um lugar de confronto, sogra. Você ir para casa hoje e falar assim, injuriado. Fala, olha, essa palavra hoje, me deixou nervoso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele curava, mas também chamava ao arrependimento. Ele acolhia, mas também dizia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Mensagem de confronto, Jesus não negociou. Porque Jesus não veio para ter fãs. Jesus veio para ter discípulos. Essa geração de hoje, né, a geração da minha filha, por exemplo, a mais velha, ela faz umas publicações, às vezes ela faz uma publicação, tem uma publicação que ela fez de aniversário, que eu estou com ela, e eu não sei o que eu fiz, se eu peguei ela no colo, não sei, eu sei que isso viralizou, aí, eu não sei quantas mil curtidas, quantas mil comentários, quantos mil compartilhamentos, quantos fãs eu tenho por aí, nem sei, mas não é sobre ser fã, é sobre ser discípulo, é sobre pagar o preço, é sobre servir o verdadeiro evangelho enquanto estiver aqui, porque o evangelho consola os quebrantados, mas confronta os acomodados. Há uma diferença entre ser fã e ser discípulo. O fã admira ou não admira? Eu sei que você tem alguém que você admira como fã, mas o discípulo obedece, o fã aplaude, bate palma, mas o discípulo carrega a cruz. Olha que contraste. O fã aparece quando tudo vai bem, mas o discípulo permanece quando todos vão embora. Foi isso que Pedro fez. Podem eles ir embora, mas eu sei que tu tens a palavra de vida eterna. Eu sei que você é o pão dessa vida. Sabe? Fique de pé, para achar que está acabando. Ai. Olha, sem brincadeira nenhuma, gente, o sermão de hoje dá para me pregar 4 domingos. Eu só fiquei na introdução do sermão. Diga para quem está do seu lado: você come aquilo que você ama. É ou não? Sabe, é ou não é verdade? Quem gosta de fazer academia, quem gosta? Eu faço sem gostar. Eu não gosto. Eu faço sem gostar. Eu já falei para você, tudo que eu começo sem gostar, Mônica. Comecei a orar sem gostar, a jejuar sem gostar, a academia eu continuo fazendo hoje sem gostar. Tem dias que eu levanto e falo assim: eu não vou de jeito nenhum. A André fala assim: vai, hoje você vai. Tem dias que ela levanta: hoje eu não vou na academia. Eu falo assim: hoje você vai, hoje você vai. Mas quem gosta, muda a alimentação. Eu não mudei. Mas quem gosta, muda a alimentação, muda a rotina, muda o hábito, muda os horários. Por quê? Porque passou a se alimentar daquilo. Quem gosta de comer pão, teria que mudar os seus hábitos. Tem que alimentar a sua alma durante a semana, gente. Tem que alimentar. Porque ninguém torna-se parecido com aquilo que se visita de vez em quando. Não é? Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós vemos todos os dias, continuamos vendo todos os dias. Eu vou dizer uma coisa para você: a sua fé não cresce por um acidente, a sua fé cresce pelaquilo que você se alimenta. Então você tem que pesquisar esta sagrada, tem que se alimentar do Cristo, tem que chegar perto dele, tem que estar perto dele, porque ele é o verdadeiro Cristo. Jesus faz declarações importantes nessa manhã para mim e para você. Pedro foi o único, em meio a todos, que reconheceu, e esta mensagem não é exatamente sobre se fazer as coisas, mas sobre reconhecer quem faz as coisas. Então, eu faço para você uma pergunta nesta manhã: quem você quer ser? Aquele que tem o pão, ou aquele que só quer o padeiro? Quem você é? Quem sou eu hoje aqui? Porque o único pão que satisfaz
para sempre, a minha vida e a sua vida, é o pão chamado Jesus Cristo. Feche os teus olhos, eu gostaria de fazer uma oração hoje. Eu queria que você fizesse uma escolha esta manhã. Essa semana todos nós vamos comer alguma coisa. Todos nós vamos se alimentar. A sua mente se alimenta todos os dias de coisas que esse mundo oferece. Mas cuidado, aquilo que domina o seu pensamento pode acabar dominando você. Não faça igual o filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, achou que encontraria uma vida melhor lá fora, gastou tudo, perdeu tudo e terminou disputando comida com os porcos. Mas sabe qual foi a primeira lembrança que veio à mente dele? A mesa do pai. Essa mesa que nós vamos participar agora. Ele percebeu que não sentia falta apenas do pão, mas sentia falta da presença do pai. Sabe, quando ele chega na casa do pai, ele não comeu o pão de primeira. Ele não comeu o pão. Ele primeiro teve encontro com o pai. O pai foi receber ele primeiro. O pai foi dar a presença para ele primeiro, para depois levar ele para a mesa, para depois levar ele para o banquete. Existem pessoas que saíram da casa do pai, da casa de Deus, e descobriram tarde demais que o que fazia falta, e o que faz falta não é a religião, e sim Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro cristianismo. Quem abandona esta mesa, quem abandona essa mesa de Cristo, acabará tendo fome e vai tentar matar a sua fome em lugares errados. E eu não gostaria que nem eu nem você fizéssemos isso. Coloque a sua mão no seu coração, nós vamos orar. Pai querido e santo, João 6 fala que o maior milagre desta vida não foi os 5 pães e 2 peixes, não foi ter alimentado 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, não. O maior milagre desse texto foi Pedro descobrindo que Jesus era suficiente, que você é suficiente. Porque o pão acaba, o peixe acaba, o dinheiro acaba, a saúde acaba, a juventude acaba, os aplausos acabam, os amigos podem ir embora, mas você permanece firme sempre conosco. E hoje, se existem pessoas vivendo exatamente aqui, igual aquela multidão, Senhor, que viveram porque precisavam de milagres, porque vivem porque precisam da porta do emprego, porque vivem porque precisam de cura, porque vivem porque precisam de uma restauração familiar. Eu sei que você pode fazer tudo isso, mas a pergunta de hoje é diferente. Eu não quero apenas aquilo que você pode fazer, mas eu quero você pelo aquilo que você é, porque existe uma diferença enorme entre eu receber um milagre e conhecer o dono daqueles milagres. É sobre isso, eu hoje quero conhecer o pão da vida verdadeiramente. Eu não quero o pão das suas mãos, mas eu quero o seu coração. Eu não quero os seus milagres, mas eu quero a comunhão contigo. Eu não quero ser um frequentador de igreja, mas eu quero ser um discípulo. Porque quando tudo passar nessa terra, quando as luzes se apagarem, quando a voz do homem cessar, quando o dinheiro perder o valor, quando o corpo voltar ao pó, eu vou poder dizer: eu vivi e conheci o pão da vida. E é esse pão da vida que eu quero apresentar para você. Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.